Colegas, a história começa mostrando uma jovem chamada Cairo, cujos pais costumavam ficar longe dela. Cairo gostava muito de escrever desde a infância e queria se tornar escritora quando crescesse. Então ela costumava escrever muito sempre que tinha tempo livre. Atualmente, Cairo é uma estudante do ensino médio. Ela sai cedo de manhã para a escola pela floresta, porque não quer perder a aula do seu professor Jonathan. Depois de algum tempo, Cairo chega à escola onde o professor Jonathan já estava, presente na turma. Jonathan fica muito surpreso ao ver Cairo tão cedo aqui. Como as aulas ainda nem tinham começado, Jonathan queria se tornar um grande e famoso escritor. Mas quando seu sonho não pôde ser realizado, ele se tornou professor. Bem, agora Jonathan pergunta a Cairo seu nome. E Cairo diz a Jonathan seu nome e fala sobre si mesma. Aqui, Cairo conta que sua amiga Winnie a convidou para assistir à aula de Jonathan, porque Cairo é muito interessada em literatura inglesa. Aqui, Jonathan pede para Cairo ler os livros do programa, mas Cairo já os havia lido. Enquanto isso, aqui está a amiga de Cairo. Winnie chega a Cairo, um aluno promissor da turma. Já tinha bastante tempo para a aula começar, então os dois saíram para dar uma volta. Assim que Cairo sai, Jonathan começa a verificar os pertences de Cairo e encontra um livro adulto entre os pertences de Cairo. Mas antes que ele possa verificar, um professor chamado Boris chega lá, que dá aulas aqui, e também é um bom amigo de Jonathan. Ele havia trazido café para Jonathan. Então ele dá café para Jonathan e começa a ler o livro de Cairo que estava em sua mão. De qualquer forma, na próxima cena vemos a noite. Vejo Jonathan em sua casa, sentado com sua esposa. A esposa dele estava ocupada com o trabalho, mas Jonathan estava num clima romântico. Então, para distrair a esposa do trabalho, ele conta que um aluno estava lendo seu livro na aula hoje. Esse truque de Jonathan funciona, e sua esposa começa a prestar atenção no que ele está dizendo. Depois disso, ambos bebem um pouco e ficam bem próximos um do outro. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, o telefone da esposa de Jonathan começa a tocar, o que estraga todo o humor deles. No dia seguinte, vemos Jonathan e Boris vê os dois sentados na praça da escola, conversando um com o outro. Olhando para as flores à sua frente, ambos dizem que essa floresta é muito densa e muito antiga também. Então eles veem Cairo saindo da floresta. Ela estava muito bonita. Em pouco tempo, Cairo os alcança e começa a conversar com eles. Agora, como Cairo não tomou café da manhã hoje, Boris lhe dá alguns biscoitos para comer. Aqui, Jonathan, que ficou muito decepcionado com o comportamento de sua esposa na noite passada, observa cuidadosamente Cairo comendo os biscoitos. Parece que depois de algum tempo, Cairo agradece a Boris por dar biscoitos. Depois disso, Boris sai daqui. E depois que Boris sai, Jonathan pergunta a Cairo: "Você não tem medo de passar por esta selva? Ela tem animais assustadores." Ao que Cairo diz a Jonathan que a coisa mais perigosa e assustadora aqui sou eu. No que Jonathan começa a rir. Então a cena muda. E vemos que Boris estava passando por Winnie. E aqui, Winnie intencionalmente deixa cair seu livro no chão porque queria chamar a atenção de Boris para si mesma. Mas aqui, Boris olha para Winnie e pergunta o que ela quer, ao que Winnie não responde, mas começa a se aproximar dele e também flutua, devido ao qual Boris fica chateado e sai dali, enquanto Cairo fica parado à distância observando tudo isso. E assim que Boris sai dali, ela vai até Winnie e diz a ela com um pouco de raiva: "Você enlouqueceu. Você está fazendo tudo isso com seu professor sobre isso de Cairo. Winnie diz que você está com ciúmes de mim. É por isso que você está dizendo isso." Mas Cairo responde que não estou com ciúmes de você. Ao contrário, eu fiquei surpreso ao ver sua coragem. Agora, depois de algum tempo, ambas voltam da escola para casa, onde Winnie diz a Cairo que você é realmente muito bonita, mas nunca tentou ficar bonita. Aqui Cairo diz que não gosta de tudo isso. Então Winnie diz que gosta muito de Boris e quer ter um caso com ele. Cairo, chateada com as palavras de Winnie, diz que está preocupada com a minha pergunta de admissão na faculdade, na qual ela teve que contar sobre a maior conquista de sua vida. Os dois começam a discutir sobre isso e aqui Winnie diz a Cairo para ter um relacionamento com Jonathan e depois escrever sobre isso. Cairo diz a Winnie que Jonathan é 20 anos mais velho que ela, mas Winnie diz que tudo isso é comum hoje em dia. Depois disso, Winnie começa a contar coisas boas sobre Jonathan para Cairo, o que faz com que Cairo comece a se interessar por Jonathan e comece a ler os livros escritos por Jonathan à noite. No dia seguinte, na aula, Cairo continua olhando Jonathan atentamente e Jonathan percebe isso. Vai até ela e diz que ela pode me encontrar depois que a aula acabar. Depois de algum tempo, a aula acaba. Acontece. E Jonathan começa a esperar por Cairo. Mas antes da chegada de Cairo, Boris chega lá e diz a Jonathan que começou a gostar de Cairo. Mas Jonathan não concorda com isso e pede para Boris ir embora, dali. Antes de sair, Boris começa a seduzir Jonathan fazendo alguns passos de dança.
E após sua saída, Jonathan também repete sua dança. E então Cairo chega e começa a rir depois de ver Jonathan. Então, Jonathan também começa a rir de seu ato estúpido. E então ambos sentam e discutem. Literatura inglesa. Aqui, Jonathan ficou impressionado com um parágrafo escrito por Cairo, porque ele se lembrava dele completamente. Cairo fica muito feliz em ouvir os elogios de Jonathan ao seu parágrafo. Aqui, Jonathan diz que quer que você escreva um conto no estilo do seu escritor favorito. E se fizer isso, eu lhe darei nota máxima na prova intermediária, com o que Cairo concorda. Então os dois começam a conversar assim, e depois de algum tempo Jonathan pede para Cairo ir a um lugar no fim de semana, onde ele iria ajudar Cairo em uma tarefa. Agora, no fim de semana, Cairo vai para um lugar seguindo as instruções de Jonathan. Ela chega ao local, e depois de algum tempo, Jonathan também chega lá. Então um poeta começa a recitar um poema para eles, que Jonathan ouve com muita atenção, mas a atenção de Cairo está apenas em Jonathan. Agora à noite, Jonathan vai jantar com sua esposa, e Boris onde Winnie trabalha. Winnie vem atender o pedido deles. Ao ver isso, a esposa de Jonathan pergunta se ela é a mesma garota de quem vocês estão falando. Jonathan diz a ela que não, ela é Cairo. Então Jonathan começa a elogiar Cairo na frente de sua esposa. Ao ver isso, a esposa de Jonathan fica furiosa. Ela não gosta disso e começa a falar mal de Jonathan na frente de Boris. No dia seguinte, Jonathan e Boris estão sentados no parquinho, quando Cairo está vindo da selva. Cairo trouxe café para eles. Ela lhes dá café e elogia os biscoitos, feitos por Boris. Depois disso, Boris vai embora. Agora Cairo e Jonathan sentam aqui e começam a conversar e se comportam muito bem um com o outro. Depois de algum tempo, enquanto ia para a aula, Jonathan recebe uma mensagem de sua esposa dizendo que eles deveriam sair para algum lugar. Então, Jonathan chega à aula, onde Cairo o apresenta ao seu escritor favorito. Ela conta o mesmo estilo, em que Cairo escreve a história. Agora Cairo tenta atrair Jonathan para si, mas ele volta para casa às pressas. Depois de algum tempo, Winnie chega, sobe na mesa de Jonathan e começa a fazer Cairo montá-la. Enquanto isso, Boris chega lá. Ao vê-lo, Winnie começa a flertar, pega o celular dele, coloca em suas roupas e diz para você tirar. Aqui Cairo vê que seu celular também sumiu. Na próxima cena, vemos que o passeio de Jonathan foi cancelado porque sua esposa iria visitá-lo. A casa estava muito movimentada. Jonathan recebe uma ligação do Cairo porque ele havia pegado o celular do Cairo por engano. Depois de um tempo, Jonathan vai até a casa de Cairo para devolver o telefone, mas assim que chega lá, começa a chover. Mas enquanto isso, Cairo sai de casa com um lindo vestido e pede para Jonathan entrar. Mas Jonathan não estava pronto para isso. Então Cairo sai, chega perto de Jonathan e o beija. Depois disso, Jonathan se perde completamente nos pensamentos de Cairo e começa a pensar apenas nela o tempo todo. Agora um dia, quando ele está sentado com sua esposa, então sua esposa lhe diz que não pode trabalhar por sua causa. Depois disso, Jonathan vai para um pequeno cubículo em sua casa e começa a verificar a correspondência enviada para o Cairo. No correio, ele encontra uma história escrita por Cairo, que era uma história adulta. Na verdade, essa história era sobre um professor e um aluno como Cairo e Jonathan, dos quais Jonathan gosta muito, mas quando Jonathan chega à escola na manhã seguinte, ele não se comporta com Cairo como antes, e Cairo pergunta o motivo disso. Na verdade, Jonathan tinha vindo a saber que Cairo vai apresentar essa história como uma tarefa, e como ele não queria que ninguém soubesse sobre o relacionamento dele e de Cairo, ele estava se comportando assim com Cairo. Jonathan diz que você escreveu muitas coisas erradas naquela história, ao que Cairo responde que é tudo sobre nós. Mas Jonathan diz que não há nada disso entre nós, e que você tem que escrever sua história novamente. Caso contrário, eu vou reprová-lo na prova. Cairo fica bravo aqui e diz que você está com ciúmes de mim porque eu escrevi o que você não conseguiu escrever. Depois disso, Cairo vai para casa chorando e começa a beber com Winnie. Então a cena muda e vemos Jonathan, que estava muito triste e chateado. Sua esposa pergunta a ele, no qual Jonathan mostra a ela a história escrita por Cairo. Após a leitura, sua esposa também se torna romântica e se aproxima de Jonathan. Mas então Boris chega lá, devido ao qual seu romance permanece incompleto. Aqui Cairo diz a Winnie que não tem interesse em Jonathan. Então Cairo diz a Winnie para enviar uma mensagem para Boris, após o que Winnie e ela começa a provocar. Boris enviando mensagens, mas as palavras de Winnie não surtem efeito nele. Depois disso, Cairo envia uma bela foto sua e de Winnie para Boris. Depois de ver isso, Boris sai da casa de Jonathan. Depois disso, a esposa de Jonathan recebe uma ligação da escola de Jonathan, que lhe conta sobre o relacionamento entre Jonathan e Cairo. Então a esposa de Jonathan pergunta a Jonathan o que está acontecendo, mas Jonathan diz que tudo isso é apenas uma brincadeira. Então no dia seguinte, vemos que Cairo não está na aula, mas estava na sala do diretor, porque ela estava prestes a contar tudo sobre si mesma e Jonathan ao diretor.
Mas Cairo revela a verdade sobre Jonathan, e depois disso, quando Jonathan é questionado sobre isso, ele não tem resposta. E depois disso, Jonathan é expulso da escola. Boris encontra Jonathan do lado de fora da escola e diz que você não deveria ter ultrapassado seu limite, e que por ter ultrapassado o limite, você está sentado aqui hoje. À noite, Jonathan vai para casa e conta à esposa que foi demitido do emprego, o que aumenta a suspeita dela e ela pergunta a Jonathan sobre o relacionamento dele e de Cairo. Mas aqui também Jonathan não diz nada e diz que não é como todos estão pensando. Os dois brigam por causa desse assunto, e depois a esposa de Jonathan o ameaça com o divórcio e vai embora. Winnie diz a Cairo que por sua causa a vida de Jonathan foi arruinada. Por que você fez isso? Mas Cairo não ficou triste por ele ter arruinado a vida de alguém. Ela estava feliz. Ela diz que Jonathan me usou. Agora ele vai saber o que eu sou. E depois de algum tempo, Cairo ele considera sua admissão na faculdade a maior conquista de sua vida. E o filme termina com isso.